Every single day, I'm gonna make. E aí, meu povo, vocês viram que eu comecei o vídeo hoje de uma forma um pouco diferente. Eu coloquei um pedaço do vlog do dia que eu fui tirar o aparelho. Bom, não deu pra gravar tudo, nem etapa por etapa, por quê? Meus dentistas, eles não são muito adeptos a essa ideia de gravar, então eu acabei não gravando. E eu tirei um pouco o som do vídeo em si, porque o barulho que faz é muito agoniante, parece que eles estão arrancando o dente em si e não o aparelho. E eu vou explicar tudo certinho pra vocês. E agora é isso, vocês vão ter que me aguentar falando, porque é respondendo as perguntas que vocês me fizeram ao longo desse tempo. Bom, quem me acompanha no Instagram sabe que eu tirei o aparelho na quarta-feira passada, ou seja, já tem uma semana que eu tô usando o aparelho móvel, agora eu não tô com ele, porque ele me impede muito de falar, ele trava muitas palavras, então não dá pra entender o que eu falo, em grande maioria das vezes. Né, amorzinha? E aí eu tirei pra gravar, eu vou mostrar pra vocês. Ele veio nessa caixinha rosa, mas eu vou contar uma história bem engraçadinha antes de chegar na parte dele. E ele é assim, opa, eu não sei se vai dar pra ver, muito bem, mas enfim, acho que eu piorei a situação. Ele é assim, e essa parte aqui que é mais levantadinha, elas são encaixadas nos dentes do fundo, e essa daqui é no canino, tanto que tem pros dois caninos, e esse aparelho é da parte de cima, ou seja, ele é um móvel da parte de cima. E não cabe na caixinha. Fazer o quê, né? Enfim, vamos lá. Bom, no dia, não era certeza que eu iria arrancar mesmo o aparelho, então não deu pra gravar tudo desde o começo, porque esse aparelho aqui ainda não tinha chegado do fabricante. Então meu dentista falou assim, olha, se o aparelho móvel não chegar até o horário da tua consulta, você não vai arrancar o aparelho hoje. E eu tava muito triste porque eu não vi a hora de arrancar o aparelho. Vem, meu, peraí, gente. Ui, gorda. Daí eu peguei, fiquei lá, tipo, na cadeira, esperando. E o aparelho acabou chegando. E quando a dentista começou a tirar, que nem tem no videozinho do começo, ela pega um alicate e ela vai quebrando bracket por bracket, depois de tirar o fio e de tirar todos os elastiquinhos, ela vai soltando bracket por bracket. Nesse momento, você tem uma linda sensação, principalmente nos dentes que são maiores, você tem uma linda sensação de que seu dente está sendo arrancado junto com o bracket. Não, não é terror. Você tem essa sensação porque você sente a raiz do dente. Você não tá sentindo em si só quebrar o bracket. Eu senti por experiência minha, depois eu posso até ver com outras pessoas que já usaram o aparelho se isso realmente acontece, mas o pessoal da minha sala que já usou falou que realmente é isso mesmo. Você sente bracket por bracket saindo e dente por dente com a raiz latejando. Não é uma dor insuportável, que você vai precisar de anestesia, mas também não é uma dorzinha muito gostosa de ficar sentindo porque ela é repetitiva. Ainda mais no meu caso, que eram todos os dentes que tinha aparelho. E aí o que acontece? Eles vão lá, quebram todos, depois ela vem lixando com aquele bagulhozinho que parece uma abelha, então, ela vem com aquilo, e vai retirando resíduos de cola dos seus dentes. No primeiro momento que ela tira o aparelho, a única coisa que você sente é que seu dente tá mole, e você tem um puta medo de ficar sem dente, porque a língua bate nele e dá a impressão que o dente tá fazendo isso aqui, ó, indo e voltando. Opa, você não gosta de barulho? E aí o que aconteceu? Eu saí do dentista e já fui direto pra faculdade, então eu fui com o aparelho móvel. Ela não me ensinou como tirava o móvel, nem como cuidava, nem nada, então tudo que eu vi, eu tive que olhar na internet. Ela não ia me dar essa caixinha rosa pra colocar o móvel, ela ia me dar o molde da minha boca, porque ela falou que não tinha caixinha. Eu fiquei imaginando um molde de gesso na minha mochila, indo pra faculdade, pra depois ir pra casa. Eu ia chegar em casa sem o molde, ou seja, eu não ia ter onde pôr o aparelho. Aí quando eu saí, a recepcionista falou, não, ela tá doida, tem a caixinha. Aí me deu essa caixinha aqui, onde era pra mim colocar o aparelho. Bom, agora eu vou contar pra vocês as curiosidades que vocês me perguntaram do aparelho em si. Me perguntaram se dói pra colocar esse aparelho, depois que retiram o fixo. Não, não dói absolutamente nada. A única coisa que você sente é a pressão nos caninos, porque é onde o arco maior tá preso. Ou seja, você não vai sentir absolutamente nada quando você tira nem quando você coloca. Não dá aflição quando tira nem quando coloca. Uma coisa que eu tive, mas é porque eu sou bem nojenta, então eu assumo que a culpa foi minha. Eu tive enjoo, muito enjoo no primeiro dia, porque ele acumula muita saliva. E eu não tava acostumada a ficar com tanta saliva na boca e eu acabei ficando muito enjoada. E quando eu fui tirar o aparelho, meio que deu um refluxozinho, que subiu, mas voltou. Então não foi nada demais. E isso já no segundo dia eu já não tinha mais essa sensação, não tinha mais nada, tava super tranquilo. Eu tenho que usar ele em torno de 8 horas, que foi o que me perguntaram, de 8 horas por dia. Ou seja, eu posso usar as 8 horas na parte da manhã inteira, ou na parte da tarde, ou à noite. Eu decido de que horário que eu vou usar o aparelho. Inclusive, eu posso até usar pra dormir, mas como ele acumula muita baba, você acaba acordando meio sufocada no meio da noite. A primeira vez que eu dormi, eu até soltei ele sem querer dormindo. E aí, na hora que eu acordei, eu não tava conseguindo respirar porque tinha muita baba e ele tava solto na minha boca. Bom, me perguntaram também o valor. Eu não sei se é tabelado ou se não é, mas na clínica onde eu faço tratamento, eu paguei R$300, 300 ou 380, alguma coisa assim, no móvel de cima e na contenção de baixo. E aí, já coloquei os dois, tanto que estamos sem aparelho, muito feliz, inclusive, porque é maravilhoso. E aí, os cuidados que tem que ter com ele é que ele é um acrílico, que a Mel tá querendo quebrar.
Nenarzinha. É uma plaquinha tipo de acrílico que tem os ferros presos. Ou seja, se você derrubar, dependendo da altura que ele cair, provavelmente ele vai quebrar. Se você sentar em cima, provavelmente vai quebrar. Se você pôr peso em cima dele, o que não tem necessidade, vai quebrar. Outra coisa que eu tenho que fazer é, durante as refeições, eu tenho que tirar o aparelho. E tem gente que tira pelo fundo, só que pelo fundo em mim não dá muito certo, porque a minha bochecha é muito gorda, então eu não consigo chegar no fundo do dente. E aí o que eu faço? Eu abaixo pelos caninos e a parte de trás eu solto com a língua. Eu encaixo a língua na ponta do aparelho e solto. Depois eu pego e mostro. Ó, é mais ou menos isso aqui. Eu encaixo a minha língua... Opa, Mel, você não vem não. Você não vem não, que não é pra pôr na sua boca isso aqui. Eu encaixo a minha língua aqui, nesse pedaço dele, e puxo pra baixo. Eu faço pressão na língua pra descer. Então o aparelho solta rapidinho, não dói nem nada. Eu costumo escovar, tem muita gente que só enxaga o aparelho, mas eu não. Eu costumo escovar esse aparelho toda vez que eu vou colocar ele na caixinha. Ou toda vez que eu vou colocar ele na minha boca, tipo, eu acabei de comer, eu vou lá, escovo o aparelho e coloco. Porque não que ele fique com o mau hálito, mas ele fica com o hálito anterior que tava na sua boca. Então se você terminou de almoçar, provavelmente você vai escovar os dentes, né, meuzinho? Você não escova, só porquinho. Você vai escovar os dentes e aí você precisa escovar o aparelho. Bom, eu não senti, que nem o pessoal falou assim, você vai sentir uma dificuldade horrível pra engolir saliva depois que você tirar o aparelho, que você tiver com móvel. Eu não senti essa dificuldade, eu só senti que ele te faz salivar muito mais do que um aparelho comum, que era o que eu tava usando, me fazia salivar. Outra coisa que me perguntaram que é... que é como escovar os dentes depois que tirou o aparelho. Bom, depois que eu tirei o aparelho, eu escovo os dentes do jeito normal, que eu sempre escovei, só que com menos força, tanto que nas primeiras 3 vezes que eu fui escovar os dentes depois que eu tirei o aparelho, eu fiz a minha gengiva sangrar as 3 vezes, porque como não tem os brackets mais no dente, a escova não tem por que ficar se segurando pra não bater no de baixo. E aí, conforme eu ia fazendo as bolinhas pra escovar, né, porque tem que fazer movimentos circulares, opa, caiu. O que acontecia? Eu fazia um movimento circular, só que aí eu acabava pegando no de baixo e minha gengiva é muito sensível. Então eu acabava sangrando muito, horrores. Tipo, no primeiro dia eu saí com a boca cheia de sangue do banheiro rindo, porque eu tinha acabado de escovar os dentes e tava tudo sangrando. Bom, em questão ao uso, eu percebi que com esse aparelhinho aqui, o rosinha, o da caixinha rosa, eu não falo todas as palavras direito. Eu tenho uma travada de língua maravilhosa com isso. O que você tá destruindo no meu quarto? Eu posso saber? Eu tenho uma travada de língua maravilhosa. E então eu evito usar ele pra ir pra faculdade, que é onde eu mais falo, né? Porque tem dúvida, tem que perguntar essas coisas, né? Então eu acabo tirando ele, só usando em casa, eu uso ele o dia todo e durmo sem, porque usando o dia todo dá o total de 8 horas certinho. Então eu não preciso nem ir pra faculdade com ele. Bom, quem me perguntou é isso. Por enquanto não tive nada demais, só esses enjoozinhos mesmo. É super tranquilo, não dá pra colocar nem pra tirar. O fixo doeu um pouco pra tirar, mas é uma dorzinha de um beliscão. Sabe quando a gente belisca? Que você fica sentindo, tipo, latejando um pouquinho? Você sente latejar nos primeiros 15 minutos, mas depois tudo passa e vida que segue. Um beijo. Pra quem tava curioso, agora tá sabendo como funciona a retirada do aparelho. Quem me acompanha no Instagram, que é esse fazer aqui, ó, tá sabendo disso, que eu retirei o aparelho desde a quarta-feira passada. Quem não me acompanha só tá vendo hoje, porque só hoje eu tive tempo de terminar de editar o vídeo. Como semana passada eu já tinha soltado um, eu não ia soltar 2 na mesma semana, né? Então eu terminei de editar, ficou assim. Bem bonitinho, os meus caninos são tipo vampirinho, então eles ficam bem pra baixo na altura dos outros, em relação aos outros. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.